agora é lei. A produção de CDs e DVDs com obras de artistas brasileiros está isenta de impostos. A nova lei reduz a zero o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras para a compra de obras musicais, também será zerado. A redução do preço de CDs, DVDs e clipes musicais poderá chegar a 25% no preço final para o consumidor. Cantores, músicos e compositores participaram de uma sessão solene do Congresso e comemoraram a promulgação da emenda constitucional. Às margens do rio Acre fica a cidade de Rio Branco. Povoada principalmente por nordestinos, ela cresceu com o ciclo da borracha e hoje tem cerca de 350 mil habitantes. A capital do Acre ganhou o nome em homenagem ao Barão do Rio Branco, responsável pelo acordo com a Bolívia, que anexou as terras acreanas ao Brasil. Outros líderes do movimento que tornou o Acre brasileiro são homenageados na cidade. O coronel gaúcho Plácido de Castro dá nome à praça principal. Nela, com 7 toneladas e 12 metros de altura, está o monumento em homenagem aos heróis anônimos da Revolução Acreana. No Palácio Rio Branco, sede do governo estadual, exposições mostram a vida e o trabalho de Chico Mendes e o artesanato indígena regional. Mas é no Senadinho que a população tem encontro marcado. Às quartas e sextas-feiras, o forró embala o público, principalmente o da terceira idade, na Esquina da Alegria, tradicional lugar de diversão da capital acreana. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal do Senado Retrospectiva. De acordo com dados do Ministério da Justiça, 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil nos últimos 30 anos. O país ocupa o 6º lugar no ranking de 84 nações, onde a violência contra a mulher se faz mais presente. Números assim provocaram no Congresso a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito destinada a investigar a situação da violência contra a mulher e apurar denúncias de omissão por parte do poder público. O grupo iniciou o trabalho em março de 2012. A CPMI precisava visitar os estados e conhecer de perto a situação de violência contra a mulher. Que apoio a vítima tem para denunciar, livrar-se da violência e buscar justiça? Quais os equipamentos disponíveis? Delegacias, abrigos, varas especializadas? O sistema de segurança pública e o Poder Judiciário estão trabalhando de forma eficaz e rápida para acolher denúncias, tocar os processos e proteger as vítimas? Para levantar dados e propor soluções numa realidade de crimes e sofrimento, a CPI solicitou informações de autoridades federais, estaduais e municipais. Colheu depoimentos de vítimas, de pessoas que pesquisam o tema e de quem trabalha com mulheres agredidas. Precisamos, na verdade, ter um pacto, né, com os diferentes estados e municípios para se poder implementar esse sistema, que seria padronizar
né, as informações e construir um instrumento, né, de coleta dessas informações que possa ser gerido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, e que nos ofereça essas informações para termos uma ideia da dimensão da questão da violência contra a mulher e como a Lei Maria da Penha está sendo aplicada. É essencial que as políticas sejam realmente implantadas. Falta casa-abrigo, falta atendimento pós a violência, falta as delegacias e, infelizmente, é uma situação de caos às mulheres pobres, às mulheres trabalhadoras. Com 24 audiências realizadas, visitas a 18 unidades da federação e dados colhidos de todo o país, os parlamentares foram traçando um diagnóstico da situação. Fenômenos que se repetem, ameaças que se confirmam. O que o poder público deve fazer para evitar a repetição dessas tragédias? Recursos, treinamento, eficiência e qualidade do atendimento à mulher vítima de violência variam de um estado para outro. A CPI precisava mostrar o que funciona e o que não funciona no Brasil. O repórter André Ricardo recebeu em nossos estúdios a relatora dos trabalhos da CPMI, a senadora Ana Rita. Você assiste agora a primeira parte desta entrevista. A senadora falou das dificuldades com as quais a CPMI se deparou nas 24 audiências públicas realizadas e nas visitas a 18 unidades da federação. Senadora, como é que foram essas visitas? O que vocês encontraram lá? Olha, as visitas elas foram fundamentais para os trabalhos da CPMI. Nesses estados que nós visitamos, nós estivemos visitando os equipamentos de atendimento às mulheres, indo até as delegacias especializadas, visitando as varas especializadas, as casas-abrigos, fomos no presídio feminino no estado do Pará, estivemos numa aldeia indígena também no estado de Mato Grosso do Sul. Dialogamos com as autoridades locais, presidentes dos tribunais de justiça, com os governadores e fizemos também audiências públicas em todos esses estados visitados, ouvindo as autoridades. Então, ouvimos desembargadores, promotores de justiça, defensores públicos, além de secretários estaduais em várias áreas. Então, essas audiências foram fundamentais para que pudéssemos receber os subsídios para a elaboração do nosso relatório. E também fizemos nesses estados reuniões com os movimentos de mulheres. E todos os estados visitados, as mulheres também apresentaram um dossiê da situação da violência contra as mulheres. Senadora, no caso das casas-abrigo, né? Quer dizer, primeiro saber, todos os estados já contam com casa-abrigo e como é que está a situação na maioria delas? Não, as casas-abrigo são ainda em número muito pequeno, em torno de 400 e poucas casas-abrigos, nem todos os estados têm. Na verdade, nem todos os estados têm todos os equipamentos necessários de atendimento às mulheres. Que, além de casas-abrigos, precisa ter delegacias especializadas, precisa ter centros de referência, vara especializadas, defensorias públicas. Então, na maioria desses estados, o que existe de forma insuficiente. Esses equipamentos eles estão muito mais localizados nas regiões metropolitanas, não chegam até as regiões do interior, portanto, as mulheres das áreas rurais, das áreas de floresta, das comunidades indígenas e quilombolas, ficam muito distantes desses atendimentos e uma boa parte desses equipamentos funcionam de forma muito precária, com pouco pessoal. Faltam assistentes sociais, psicólogos, defensores públicos. Senadora, de algumas dessas audiências públicas que a senhora presenciou, o que chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi isso. Em alguns estados, por exemplo, no que se refere ao sistema de segurança, tem estados que funcionam razoavelmente bem, enquanto que o sistema de justiça é que não funciona. Em outros estados, essa situação se inverte. Mas o mais grave que eu vejo é que falta, na verdade, na maioria dos estados, capacitação dos servidores. Tem servidores que não conhecem a legislação, a Lei Maria da Penha, então não aplica adequadamente, principalmente servidores do sistema de justiça. E aí eu me refiro também a alguns juízes que não compreendem a Lei Maria da Penha,
que tem um olhar meio ainda machista sobre a Lei Maria da Penha, e isso dificulta a sua aplicação de uma forma em sua plenitude. Então, isso me chamou a atenção. Então, é preciso realmente um investimento muito grande na área de capacitação de todos os servidores, tanto do sistema de justiça quanto do sistema de segurança pública. A CPMI encontrou também algumas experiências bem-sucedidas na assistência prestada às mulheres vítimas de violência. Um bom exemplo foi visto na Paraíba, no Centro de Referência à Mulher de João Pessoa. O Centro de Referência à Mulher, mantido pela Prefeitura, é uma casa de passagem. Aqui, uma equipe dedicada dá apoio psicológico, jurídico, oferece cursos. 5 anos de serviço que merecem comemoração. Isso mudou muito a vida dessas mulheres. Em torno de 1.600 mulheres que foram atendidas aqui no Centro de Referência. Essas mulheres passaram por um processo e passam pelo processo de superação, porque para a gente é muito importante, né, ela sair do ciclo da violência, mas também criar uma autonomia para ter força e coragem, né, para buscar os serviços de atenção, de atendimento às mulheres. Dona Lourdes é uma prova disso. Ela foi a primeira mulher atendida no centro e hoje é funcionária. Com a ajuda, se libertou da prisão que foi o casamento de 32 anos. Hoje eu sou outra mulher. Eu não trabalhava, hoje eu trabalho, tenho a minha dependência, tenho minha casa agora, posso dizer que é minha. Mudou tudo minha vida. A violência contra a mulher não faz distinção entre classes sociais, nem entre as faixas etárias. A CPMI pôde comprovar isso ao analisar casos que ganharam grande repercussão na mídia. Em 1992, em Brasília, numa trama que envolveu dinheiro, poder e ciúmes, Ana Elizabeth Lofrano foi assassinada porque ameaçava contar o que sabia sobre uma rede de corrupção da qual participavam o marido e deputados federais, num escândalo que ficou conhecido como os Anões do Orçamento. Em 2000, a jornalista Sandra Gomide foi morta pelo ex-companheiro, o também jornalista Pimenta Neves, porque se recusara a reatar o relacionamento. O caso foi citado no relatório da CPMI como exemplo de impunidade. O documento aponta atos judiciais no processo que demoraram injustificadamente. No caso da jornalista Sandra Gomide, era uma absurda utilização de mecanismos processuais para que o criminoso, o réu, confesso, não fosse detido. Se levou vários anos para que isso ocorresse. A CPI também citou o sequestro e morte de Elisa Samúdio em 2010. Elisa havia tido um filho com Bruno Souza, então goleiro do Flamengo, e apontado como mandante do crime. A jovem morreu por buscar na justiça que Bruno reconhecesse a paternidade da criança. Se ele tivesse sido preso por não pagar pensão, ou se os setores de inteligência da justiça tivessem colocado ele para pagar a prisão, para atender e proteger seu filho, ele não estaria preso hoje por assassinato. O relatório apontou o desrespeito do judiciário carioca pelo conjunto das mulheres brasileiras e pediu providências para que as autoridades investiguem irregularidades nesse processo. O que se nota na maioria dos casos é que os agressores de mulheres parecem contar com a impunidade ou com a certeza de penas mínimas. O fato acaba gerando mais violência. Ao cobrar responsabilidades dos órgãos competentes, ao reforçar a legislação e a aplicação das leis, a CPMI contribui para mudar essa realidade. O poder público não tem como impedir que crimes ocorram, mas ao fazer justiça rápida e eficaz, ajuda a prevenir outros. A violência contra a mulher é como se fosse o ventre da violência no geral. Na família, ao gestar essa violência, você envolve todos os familiares e a sociedade como um todo. O Estado tem que garantir a paz para as mulheres nas ruas e nos lares. E isso nós estaremos dispostas, toda a bancada feminina da Câmara e do Senado, para comprar esse desafio. Porque
O sofrimento das mulheres brasileiras é o sofrimento da sociedade brasileira. No próximo bloco, as propostas apresentadas pelo relatório final da CPMI e a segunda parte da entrevista com a senadora Ana Rita. A gente volta em instantes. No Leituras desta semana, um fenômeno literário. Nossa conversa é com a escritora Thalita Rebouça. Ela escreve para adolescentes, mas de uma maneira diferenciada. Com mais ousadia e tratando o seu público com a maturidade que ele tem, Thalita conquistou uma legião de fãs. Depois de mim, ele vai para todos os outros autores, mas para que ele se identifique, eu não posso ousar escrever de uma maneira que não tenha a ver com o dia a dia dele. Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou a situação da violência contra a mulher no Brasil, concluiu os trabalhos em agosto de 2013. O relatório final, com mais de 1000 páginas, apontou as falhas no tratamento dado pelo poder público às mulheres vítimas de violência, mas também indicou caminhos para mudar essa realidade. O documento apresentou 69 recomendações a diversos órgãos do poder público. Para esta consultora, colocar tudo em prática não é só uma questão de recursos públicos. O mais importante é a vontade política. Vontade política para o enfrentamento do problema. Primeiro, o reconhecimento de que é um problema. Depois, a vontade política para enfrentar esse problema. Como fazer com que se crie um ambiente nas escolas, nas estruturas da sociedade que impeça qualquer agressão ou impeça a tolerância com gestos de agressão às mulheres. A prevenção é um desafio, mas ela não pode ser tratada dissociada da punição. É a impunidade que estimula a que vários homens repitam seus crimes. Dos tribunais superiores ao Conselho Nacional de Justiça e aos tribunais nos estados, do Procurador-Geral da República aos defensores e promotores públicos, há muito a ser feito para que se faça justiça às mulheres vítimas de violência. A CPMI, por ser uma iniciativa do Poder Legislativo, não poderia deixar de propor mudanças na lei. Foram mais de 10 projetos de lei. 7 começaram a tramitar no Senado. Desses, 4 já foram aprovados e seguiram para a Câmara dos Deputados. O que modifica a lei de tortura, incluindo nessa modalidade a discriminação de gênero e a submissão de pessoas à violência doméstica. O que determina que o juiz seja comunicado em até 24 horas do encaminhamento da vítima à casa de abrigo e julgue a necessidade de prisão preventiva do agressor. O que determina que o SUS ofereça serviços especializados de atendimento às vítimas de violência doméstica. E o que cria o auxílio transitório, uma ajuda financeira para mulheres que precisam se afastar do trabalho por conta de agressões ou ameaças. Outros 3 projetos ainda estão em tramitação em comissões do Senado. Entre eles, o que prevê que as multas dos processos judiciais de violência contra a mulher sejam destinadas à manutenção das casas de abrigo. Uma das novidades propostas pela CPMI foi a criação da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Ela deve funcionar por 3 legislaturas. O trabalho dela, acompanhar as recomendações do relatório e a melhoria das condições do sistema de proteção e dos aparelhos policial e judiciário. Essa CPMI investigou a omissão ou a possibilidade de omissão do Estado no atendimento às vítimas de violência. E isso demanda um acompanhamento, não só a remessa para os órgãos do que foi verificado, mas a necessidade de que haja um monitoramento dos achados da CPMI. O trabalho da CPMI pôde mostrar para os próprios estados qual era a situação de violência contra a mulher nos estados. E verificou também que muitos estados não tinham noção do que acontecia lá.
Na segunda parte da entrevista concedida ao jornalista André Ricardo, a senadora Ana Rita comentou alguns dos projetos de lei e das recomendações propostas no relatório final. O que a CPI mista recomendou? Entre as recomendações feitas, a principal delas se refere à questão do orçamento. É preciso que tanto o governo federal e os governos estaduais e municipais destinem nos seus orçamentos recursos específicos no enfrentamento à violência contra as mulheres. Isso é fundamental para que nós possamos avançar em políticas públicas. Uma outra grande recomendação se refere à capacitação de servidores. Isso também para o sistema de justiça e para o sistema de segurança pública. Além disso, para o sistema de justiça, nós estamos solicitando principalmente ampliação das varas especializadas para que elas possam atender todas as mulheres, tanto das regiões urbanas quanto das regiões do interior do país. E no que se refere ao Poder Executivo, a criação de novos equipamentos. Mas tem uma recomendação muito própria para o Poder Executivo. É importante que os estados tenham uma secretaria específica para a mulher, que ela possa realmente ter o papel de ser a articuladora, a promotora de toda essa integração das políticas públicas entre as diversas secretarias. A semelhança do que existe no plano federal. Do que existe no plano federal e que já existe em alguns estados. Por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul já criou uma secretaria estadual da mulher e que tem o papel justamente de dialogar com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Saúde, com os diversos órgãos do governo do estado, as políticas relacionadas no enfrentamento à violência contra a mulher. Sendo um instrumento do Poder Legislativo, não podia faltar recomendações no sentido de matérias, de projetos de lei, né? E um deles é o que trata da questão do feminicídio. Eu gostaria que a senhora definisse o que é o feminicídio. Então, a CPMI apresentou 13 iniciativas de projeto de lei e um projeto de resolução. Um deles é o que trata do crime de feminicídio, que está na Comissão de Constituição e Justiça, e já foi lido o relatório, mas a pedido dos membros da comissão, nós fizemos um debate, uma audiência pública para poder instruir melhor o projeto. O crime de feminicídio, ele trata de fato da violência contra as mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, é o homicídio que se diferencia dos outros homicídios. É a morte da mulher em função do ódio que o homem tem sobre ela, da raiva que ele tem, do ciúme que ele tem. Então, é importante que no Código Penal realmente esteja especificado o que significa esse crime do feminicídio, que é o crime de ódio, é a morte da mulher pelo fato dela ser mulher. E que outros projetos a senhora destacaria também, senadora? Um dos projetos, nós apresentamos uma alteração na lei da tortura, porque uma mulher que vive permanentemente sendo violentada, porque a violência não é só a violência física, é a violência moral, é a violência sexual, é o assédio. Então, são várias formas de violência que a Lei Maria da Penha fala. A violência patrimonial. Então, a mulher que vive permanentemente numa situação de violência, ela pode ser considerada que ela vive sob tortura. Então, a lei da tortura também precisa contemplar esse tipo de violência. Além de outras alterações pontuais que nós fizemos na Lei Maria da Penha, para que ela possa ser de fato implementada em sua plenitude e não haja nenhuma interpretação diferenciada ou equivocada que impeça que a Lei Maria da Penha seja aplicada. E a senadora Ângela Portela, também integrante da CPMI, fez uma análise dos quase 18 meses de trabalho da comissão. Ela destacou o atendimento precário dado pelo Estado às mulheres vítimas de agressões. O que vimos com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou a violência contra a mulher foi um descaso do poder público no combate a essa violência. Nós observamos em todos os estados brasileiros, com raras exceções, que não existe um comprometimento real do poder público para combater esta violência. É falta de delegacias especializadas no atendimento à mulher, é falta de defensorias públicas, de núcleos de defensorias
defensorias públicas voltado para esse atendimento. Então, há necessidade, sem dúvida nenhuma, de fortalecimento da rede de proteção de atendimento à mulher vítima de violência. E isso foi claramente detectado nessas diligências que foram feitas em todo o país. E nós temos, todos os anos, a bancada feminina colocado recurso no orçamento da União, visando dotar estados e municípios de recursos necessários para ampliar e fortalecer essa rede de atendimento à mulher vitimizada. E a gente pode observar que, apesar da Lei Maria da Penha, uma lei inovadora, uma lei que é, sem dúvida nenhuma, muito importante nesse processo de combate à violência, apesar da Lei Maria da Penha, os casos de violência contra a mulher continuam se perpetuando. Nós acreditamos que, com os instrumentos que a sociedade tem, o número de denúncias aumentou por conta dessa mudança de consciência de que é preciso denunciar. Aumentou em função disso. Mas nós gostaríamos que, se o Estado brasileiro desse mais condições para a ampliação dessa rede, certamente nós teríamos uma ação mais eficiente do poder público, visando diminuir os índices alarmantes de violência contra a mulher brasileira. A mulher se sente inibida de procurar o poder público, as delegacias especializadas, porque há nessas delegacias muita gente despreparada para atender esse tipo de crime. Então é preciso também fazer um investimento na formação e na capacitação desses agentes que atuam no combate à violência contra a mulher. Ela realmente ela se intimida, ela tem receio de fazer a denúncia e depois não ter o respaldo necessário para que ela se livre daquela condição de agredida e possa retomar a sua vida com a sua família. Está terminando mais uma edição especial do Jornal do Senado. Você revê essa e outras matérias em nossa página na internet, no endereço www.senado.leg.br/tv. Continue ligado na nossa programação.